entrando no nosso conteúdo de funções, trouxe essa tabela para que possamos praticar a função igual soma e igual multi. Essa tabela está disponível para você na área de exercícios, então baixe a tabela para fazer junto comigo e ir praticando. É muito importante que você pratique. E essas tabelas você deve enviar como forma de exercícios concluídos. A outra coisa que eu preciso dizer para vocês é evitem usar a alça de preenchimento automático nesse momento, para que você vá gravando essas fórmulas e elas possam ir fazendo sentido para você. Então vamos estudar a tabela que temos aqui. Temos uma tabela denominada lista de compras, onde temos uma coluna de numeração simples, simplesmente com o objetivo de ordenar os itens que estão sendo comprados. Aqui nós temos açúcar, banana, cacau, uva, carne, peixe, arroz, macarrão, frango, farinha, tucupi e sorvete. Na pasta de locais, a identificação do local onde foi comprado e realmente as colunas que importam para o nosso exercício, que é o valor unitário de cada item e a quantidade de cada item que foi comprado. Na coluna vazia, aqui na coluna F, nós temos o total de gastos. Aqui nós devemos construir uma fórmula que calcule o valor gasto para cada item. Observe que nós temos o valor gasto por linha. Então eu preciso do valor gasto para o item 1, que é açúcar, para o item 2, que é banana, para o item 3, que é cacau, para o item 4, que é uva, e assim sucessivamente. O total gasto, já que eu tenho duas informações, o valor unitário e a quantidade que foi comprada, o total gasto é calculado por uma multiplicação simples. Eu poderia fazer então igual esse vezes esse. Só que aqui eu estaria utilizando uma operação, não estaria incorreto, ok? Mas como no nosso exercício o objetivo é praticar a função, então a função correspondente à multiplicação é igual multi. Tanto faz escrever maiúsculo, minúsculo, tá? Igual multi. E aí ele precisa dos números que vão ser multiplicados. Você pode selecionar pressionando Ctrl e clicando em cada um dos números. Ele vai colocar o ponto e vírgula e você fecha com o parêntese. Ou você pode vir aqui, clicar, segurar e arrastar com o botão com o botão esquerdo pressionado. E aí ele vai entender que toda aquela sequência que foi selecionada deve ser multiplicada. Fechei parêntese, Enter, e aqui está o valor. Vamos fazer a mesma coisa para os números abaixo. Igual multi de multiplicação, abro parêntese, seleciono a informação, fecho parêntese. Okay? Independente de em qual tabela você vai trabalhar, você precisa identificar para a fórmula igual multi sempre o multiplicador e o multiplicando, né? Os dois valores que vão ser multiplicados ali. Feito isso, a multiplicação vai ser feita da forma correta. E aqui, se você estiver muito apressado, você vem na alça de preenchimento automático, clica com o botão de esquerdo e arrasta para baixo, que ele vai copiar a fórmula e adaptar ela. Porque cada fórmula, aqui eu começo com D4 e 4, porque D e E são as colunas, então sempre vai, como vão ser as mesmas colunas, sempre vai ser D e E. Mas o número 4 ele vai mudar. O número 4 corresponde a essa linha, que é o item 1, açúcar. Mas quando formos para a segunda linha, continua sendo D e E, que são as colunas, mas a linha passou a ser a linha 5, então D5 e 5. E aqui para baixo a mesma coisa. Eu tenho D6 e 6 e assim sucessivamente até chegarmos embaixo D15 e 15, porque estão na linha 15. Muito bem, nessa tabela
precisamos ainda praticar mais um item, que é a soma. Eu tenho uma função de autossoma na minha barra na minha página inicial. Então, para começar, geralmente uma tabela ela não vai pedir para você somar os valores unitários. Não tem sentido, não tem propósito nisso. Talvez a tabela te peça para somar o total de itens comprados. Beleza, aqui tem sentido. Mas o que realmente a tabela quer saber é o total de gastos, certo? Quanto foi o total bruto que você gastou. Mas para efeito do nosso exercício, vamos praticar 3 vezes. Vamos somar a coluna valor unitário, vamos somar a coluna quantidade e vamos somar o total de gastos. Vamos começar utilizando o autossoma. Autossoma ele está na guia página inicial e é esse recurso aqui. Se você clicar em cima dele, automaticamente ele vai selecionar todos os valores que estão acima dessa célula, já vai construir a fórmula direitinho aqui para você e você dá Enter e pronto. Bem simples, né? Vou apagar aqui, porque você pode também pressionar Alt e o sinal de igual. E ele faz a mesma coisa, é o atalho. Esse autossoma ele também serve, se eu abrir o drop down, ele pode fazer a média. Se eu clicar aqui em média, ele já faz a média para mim. Sempre buscando os valores mais próximos ali, ok? Agora, se eu quero somar apenas alguns intervalos e não todos os valores, eu vou escrever a fórmula igual soma, vou pressionar o Ctrl e vou escolher quais os valores que eu quero somar, se acaso não houver intenção de somar todos os valores. Fecho, parêntese e Enter. Ele somou só os valores que foram selecionados. No caso aqui, D4, D7, D11, D15. A outra forma de fazer a soma é igual soma, abre parêntese, clica no primeiro valor e sai arrastando até o último valor. E ele vai escrever a mesma fórmula que foi escrita com o autossoma. Então você tem 3 possibilidades aí de somar. Vamos fazer a mesma coisa nessa coluna, igual soma, abro parêntese, clico no primeiro e desço até o segundo, até o último, né? Fecho. Observe que nesse caso as linhas vão permanecer iguais da E4 até a E15, mas as colunas vão mudar. Nessa soma usamos a coluna D porque é onde estão os valores unitários que quisermos, que foi o objeto da nossa soma. E aqui, como estamos somando a quantidade, usamos a coluna E. E aqui vamos usar a coluna F, porque é onde estão os totais dos gastos. Então, a mesma coisa. Vou usar o atalho agora, Alt igual. Tem o Alt pressionado e digita igual. Beleza? Então é assim que essa tabela deve vir para mim. Só lembrando que estamos fazendo um exercício. Na tabela real, provavelmente você não iria somar o valor unitário porque não tem propósito nisso. Não tem uma serventia essa soma. Já a quantidade poderia ser interessante você somar a quantidade. Poderia ser interessante você... e com certeza o que você deveria somar é o total de gastos. Agora observe que aqui tem um probleminha. A quantidade, o valor unitário é um valor, então faz sentido vir em moeda, né? Em estilo contábil. Já a quantidade é só a quantidade do produto, então não pode vir em R$76, tem que ser apenas 76. Então aqui há um problema com a formatação da célula. Vamos vir aqui, abrir e clicar no geral. Pronto. Então o valor ou a quantidade, 76 itens foram comprados a R$ 531,50. Então peguem essa tabela, baixem ela, pratiquem, ok? Se precisarem de ajuda, entrem em contato para que possamos ajudar. A prática é o que leva à perfeição e até o próximo vídeo.